PSD quer transformar a agricultura numa Secretaria de Estado. Porque ou a agricultura tem um ministério próprio, cujo titular está no Conselho de Ministros e os agricultores têm presença no Conselho de Ministros, ou então metem-na debaixo do ambiente ou debaixo da economia e é apenas uma Secretaria de Estado. E eu pergunto aos agricultores, agora que nós precisamos como nunca, e as pessoas da cidade hoje em dia percebem isso muito bem. É um grande déficit alimentar. Não é só de corrigir o déficit alimentar, que é superior a 3 mil milhões de euros. É de desendividar o país no sentido que precisamos de produzir mais, exportar mais e depender menos das importações. Temos uma execução baixíssima do PRODER, que podia criar riqueza na agricultura. Temos uma situação que é uma vergonha, que são as multas que Portugal vai ter que pagar por causa dos pagamentos únicos aos agricultores, quando o Estado não soube fazer os controlos nem o parcelário. E temos, sobretudo, permita-me dizer isto, essas matérias, mas espera aí, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Temos, sobretudo, uma renegociação da política agrícola comum. Não se manda para Bruxelas um secretário de Estado sentado à mesa com ministros que vão renegociar a política agrícola para toda a Europa. Porque se um for secretário de Estado e os outros forem ministros, os que são ministros sabem que ele não tem sequer peso para estar no Conselho de Ministros em Portugal. Dou-lhe este exemplo. Eu nunca deixarei, mas é que eu quero deixar isto muito claro, é que eu nunca deixarei que o Ministério da Agricultura termine. Percebe isto com toda a clareza. Mas, dou-lhe outro exemplo que tem a ver com a natureza... Temos que avançar, Dr. Paulo Portas. Mas deixe-me só dar este quarto exemplo. O Estado tem, nos últimos 2 anos, cresceu o número de empresas públicas, o número de gestores públicos e o gasto com gestores públicos. Nós propusemos, depois de um estudo bem feito, que aliás é bastante conhecido, que houvesse um teto para o salário dos gestores. Espera, mas mais do que isso, propusemos. Espera aí. Porque aí eu ainda admito que eles possam discordar nas situações de mercado em que há concorrência. Mas um teto para o salário dos gestores. Depois, que os prémios pagos aos gestores tivessem alguma relação com o resultado operacional das empresas. Não é possível prémios fabulosos e resultados de falência. Isso foi chumbado. E que as indemnizações por incompetência não sejam indemnizações de milhões de euros. Paulo Portas, no atual cenário... O que é que fez o PSD? Juntou-se ao PS para recusar isto. E por fim, fico-me por aqui, acha normal que a política de segurança do PSD seja tão próxima da do PS, que votaram juntos as leis penais e as leis processuais penais, que permitem a um sujeito que comete crimes, que é apanhado em flagrante, não ser julgado rapidamente, ou que haja penas cuja execução é tão branda que as pessoas acabam por vir cá para fora sem cumprir devidamente as penas, consoante a gravidade dos crimes que cometem. De eu ter escutado ouvindo... Depois de eu ter escutado... Deixa-me agora fazer uma pergunta. Sim, senhor. Depois de eu ter escutado, ouvindo todos esses exemplos, eu interrogo, mas como é que estes 2 partidos se vão reunir no dia 5 de junho? Deixe-me só dizer-lhe o seguinte, se for esse o caso, como em toda a Europa existem governos de coligação ou com acordos parlamentares, em que os eleitores fazem uma escolha... Não, ouça, eu falei-vos de diferenças. Vocês perguntaram-me diferenças. E eu fui assumindo naturalmente algumas. Podia exemplificar com muitas mais. No atual cenário do país, entende que algum partido pode garantir que não vai despedir funcionários públicos ou que não vai ser preciso cortar uns salários? Eu apresentarei, vou-lhe dizer, como é sabido, o CDS tem um projeto há muito tempo relativamente à redução da dimensão da administração pública e que tem a ver com rescisões por mútuo acordo, ou seja, que não são cegas, são do interesse do Estado e são do interesse do trabalhador na administração pública. E esse projeto tem que ser continuado reiteradamente no espaço e no tempo para permitir uma baixa do peso da administração pública nas contas públicas. Mas tem a grande vantagem de ser rescisões por mútuo acordo, o que significa que a indenização tem que ser atrativa e que não é um gesto cego, porque não é a mesma coisa dizer que não pode entrar um polícia, ou que não pode entrar um enfermeiro, ou que não pode entrar um assessor, ou que não pode entrar um técnico a mais numa área que onde já haja demasiadas competências. E, portanto, tem essa grande vantagem. O CDS está a trabalhar no seu manifesto, que vai ser muito focado, muito direto, e vai àquelas questões que eu enunciei. Como é que Portugal paga o que deve? Como é que a economia portuguesa pode crescer? Como é que evitamos exclusão social? Como é que restauramos aquilo que eu tenho chamado o elevador social, ou seja, a possibilidade de, pelo trabalho, subir na vida legitimamente e, finalmente, a questão da justiça. Acompanhar com detalhe esse manifesto, mas a verdade é que uma boa parte da política dos próximos anos será determinada pelo plano de resgate financeiro que neste momento está a ser negociado, para usar uma expressão corrente. O senhor aceita subscrever um acordo que congela as pensões mínimas? Eu tive uma divergência clara e significativa no PEC 4
E expliquei no Parlamento, com a ajuda da Assunção Cristas e da Cecília Meirelles em concreto, como é que era possível ter reduzido nos chamados consumos intermédios do Estado, que são o que não tem a ver com salários nem com pensões, e que são aquisições de bens e serviços, começando pela publicidade, pelos eventos, pelos seminários. Como é que era possível ter reduzido cerca de 600 milhões de euros de despesa que não é essencial e ter protegido... A questão é saber se isso constar do acordo que a Troika vier a estabelecer com o Governo, com o PSD e com o CDS, se o CDS aceita subscrever um acordo que tenha essa proposta. Mas eu estava a explicar a sua pergunta, porque as coisas têm, no caso do CDS... Nós conhecemos a posição que eu lhe pergunto, justamente pela posição que assumiu na Assembleia. Posso terminar o raciocínio? Com certeza. Eu demonstrei que era possível ter cortado cerca de 600 milhões de euros em despesa acessória para proteger o valor das pensões mínimas sociais e rurais, que são, respectivamente, aquelas pessoas que têm 246 euros, 227 euros e 189 euros para viver por mês. Eu não estou a falar, falando com toda a franqueza, não estou a falar do salário do presidente da TAP. Não estou a falar de 600 mil euros por ano. Estou a falar de 247 euros por mês. Bom, eu entendo que em austeridade tem que haver ética social. E sem estar a revelar nada que não deva, obviamente, quando me encontrei com a missão da União Europeia, do FMI e do Banco Central Europeu, expliquei quanto é que significava proteger as pensões mínimas sociais e rurais. Mas a questão foi suscitada por si ou pelos técnicos estrangeiros? Não, foi naturalmente suscitada pelo CDS, como há de imaginar. Porque para nós, a questão social... Eu nunca abandonei a questão social. O PS e o PSD, nas negociações orçamentais, abandonaram a questão social. Portanto, nós nunca o fizemos. Que esse cenário não será não, eu estou fundadamente convencido que é possível proteger as pessoas mais pobres, que em Portugal são as mais idosas, porque são as mais vulneráveis, com a família longe, com maior consumo de saúde, com menor autonomia, e não as sacrificar no seu poder de compra. O que significa não congelar esse tipo de pensões. Aos encontros que se manteve com a Troika. Mas, portanto, estou-lhe a dizer com toda a franqueza aquilo como é que esses considero. encontros funcionam? Os técnicos estrangeiros fazem-lhe perguntas e querem ouvir a sua opinião. O senhor diz o que pensa sobre qual deve ser o plano. Como é que funcionam, exatamente? Ouça, eu tenho tido uma atitude sóbria e contida em tudo isto, porque não tenho são a noção... conversas secretas? São com certeza. São conversas reservadas. Com certeza, eu não faço disto nenhum teatro público. O país está há semanas... Vítor Gonçalves, vamos lá ver se colocamos a situação como ela é. E falamos verdade às pessoas. Porquê é que esta ajuda se tornou inevitável? E porquê é que eu tive o cuidado sempre de não entrar numa discussão ideológica sobre o FMI? Nem endeusei o FMI, nem diabolizei o FMI. O Primeiro-Ministro é que há de explicar, nos debates que devemos ter, como é que há um mês dizia que não era candidato, que nunca governaria com o FMI, e agora é candidato a governar com o FMI. Eu nunca fiz esse tipo de declarações imprudentes, porque para mim, sabe, a questão era muito simples. Era se Portugal teria capacidade de pagar pelos seus meios aquilo que deve. Bom, o que é que se passa para as pessoas terem a noção, e aqui tenho que me permitir explicar um pouco as coisas. Nós partimos de uma dívida pública que duplicou, como vos disse há pouco, 170 mil milhões de euros, de parcerias público-privadas que já representam cerca de 60 mil milhões de euros, comprometidos para o futuro, e de uma dívida das empresas públicas que andará à volta de 40 mil milhões de euros. Bem, isto significa que o país definitivamente chegou ao fim de um modelo. Não é possível endividar-se para lá daquilo que pode, nem é possível viver acima das suas posses. Mas nessas reuniões está em causa? O CDS diz exatamente aquilo que entende que não pode ser ultrapassado. Quais são os Não só limites? dissemos aquilo que nos parecia que devia ser feito e podia ser feito, como também explicámos que a questão social era relevante, nomeadamente quanto aos mais pobres, explicámos que era preciso que houvesse ponderação do crescimento económico no interesse de Portugal, no interesse da criação de riqueza e no interesse do emprego, mas também no interesse dos credores. Porque se não houver crescimento económico, não há receita. Se não houver receita, não há dinheiro para pagar, o déficit está errado. Foi equacionado um alargamento do prazo para a redução do déficit? Essas matérias são... Repare uma coisa, eu tenho experiência do Governo. Não acho que estas matérias devam ser tratadas pela delicadeza da situação na praça pública, no sentido de que não vale a pena estar a colocar condições inegociáveis na praça pública, porque, percebam isto, o que está em causa é saber se daqui a 4 ou 5 semanas Portugal é um Estado insolvente.
Espero. E o que está em causa é saber se daqui a 4 ou 5 semanas todos nós agimos com suficiente sentido de responsabilidade para evitar uma ruptura, e chama a atenção, no sistema bancário nacional. E não são, como há de imaginar, os banqueiros que me interessam. Interessam-me os depositantes, os aforradores, as pessoas que têm nos bancos os seus salários, as empresas que têm nos bancos os seus empréstimos. É por isso que esta ajuda se tornou inevitável. É para evitar que Portugal fique insolvente e para evitar uma ruptura no sistema bancário nacional. Ainda a propósito da dívida, há dias foi entregue o segundo submarino, ou seja, mais 1.000 milhões acrescentados à dívida. Se soubesse o que sabe hoje, teria agido de forma diferente? Respondi aqui exatamente a isso há um ano. Mas é que a diferença entre mim e este Primeiro-Ministro é que enquanto o Primeiro-Ministro quer continuar a fazer o TGV, que são mais ou menos 15 submarinos, mesmo quando está a negociar com o Fundo Monetário Internacional e com a União Europeia, se a dívida estivesse em 100%, quando nós tomámos a decisão de reduzir de 4 para 2, estava em 58%, abaixo dos limites do tratado, e mesmo assim reduzimos, obviamente teria protelado a decisão, porque eu sou realista e pragmático. Agora, deixe-me só voltar na questão da ajuda externa a um ponto que eu acho que é muito importante. De quando em vez a gente ouve algumas pessoas dizerem mas Portugal o que deve fazer é chegar aos credores e dizer não pagamos. Esse tem sido o ponto de vista da esquerda. Mas repare uma coisa, é preciso dar algumas informações às pessoas. Se Portugal unilateralmente chegar aos seus credores e disser não pagamos, sabe o que é que acontece? Nós somos membros do euro. No dia seguinte, põem-nos fora do euro. E no dia seguinte a porem-nos fora do euro, qual é a consequência? A dívida pública portuguesa passa a valer, passa a custar mais 30%, 40% ou 50%, porque será paga em euros. E o dinheiro das pessoas e das famílias passa a valer menos 30%, 40% ou 50%.